Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esse momento que Ele permite que nós possamos reunir em nome de Jesus para adorá-lo. Então nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir a Ele que receba o nosso louvor, a nossa adoração, que Ele abençoe as nossas vidas, que Ele abençoe esse culto que é dEle. Então, que nós possamos ser agradáveis ao Senhor nesta noite. Eu gostaria de convidar os irmãos para curvarem as suas cabeças, apresentar ao Senhor as suas vidas e vamos já adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Pai Celestial, nós rendemos graças ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de reunirmos em nome de Jesus para te adorar, louvar e glorificar o teu santo e bendito nome. Que o Senhor nos receba na tua presença, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor visite a cada filho teu aqui presente nesta noite. Que o Senhor nos cubra com teu sangue e tira de cada um de nós tudo aquilo que possa, porventura, impedir que o nosso culto seja agradável ao Senhor. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe conforme a cada necessidade. Assim nós te pedimos a tua graça, invocamos a tua presença em nosso meio. Ajuda-nos, Pai querido, para que possamos fazer o melhor para o Senhor. Este culto é teu. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome. E assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 28. E nós vamos ler os versos 18 a 20, que é conhecido como a Grande Comissão. Em Mateus está registrado as últimas palavras de Jesus ao discípulo. E ele ordena a pregação do Evangelho. E conosco não pode ser diferente, né? Nós somos também discípulos de Jesus. Ser discípulo é ser aprendiz. Nós aprendemos a cada dia com Jesus e de Jesus. Então, irmãos, Mateus 28, versículo 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se o século ainda não foi consumado, Jesus está conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos convidar o Ministério de Louvor para os cânticos dos hinos. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu
socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Você pode se colocar de pé neste momento. Vamos nos colocar em pé. Entendi. Acendi aquela ali. Amém? Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus eterno Pai, nós nos colocamos nesta noite diante do Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por esta noite, pela oportunidade de estarmos reunidos na tua presença. Obrigado, Senhor, por cada um que veio neste lugar, porque, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor que trouxe, cada um de nós, ó Pai, temos o consentimento, ó Pai, entendemos que este lugar, ó Deus, é um lugar de adoração, é um lugar onde habita o Espírito Santo de Deus. Pai, não porque somos melhores, mas porque o Senhor é misericordioso e gracioso, e assim diz na tua palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Portanto, nós cremos na tua presença ilustre neste lugar, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir neste lugar, no coração de cada um, Senhor. Venha nos perdoar os pecados, venha nos lavar no teu precioso sangue, e que possamos sair daqui, ó Deus, cheios da tua presença. É a oração que fazemos a ti no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, quero ouvir. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber
receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Amém, aleluias. Levante sua voz, levante suas mãos, erga sua vida na presença do Senhor nessa noite, amém? Este é um lugar maravilhoso onde existe comunhão entre os irmãos, e onde há comunhão, há bênção também. Então vamos cantar com alegria. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo, encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos como em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Esse cântico ele é mais uma oração que nós vamos cantar agora. A história de Jesus que deixou a sua glória, deixou tudo que tinha, veio a este lugar para nos demonstrar o seu grande amor. E aqui, irmãos, o que Ele requer de nós, nada mais é do que um coração quebrantado na presença dEle. Então, que o Senhor Deus, no altar de adoração, seja exaltado, seja engrandecido esse Deus tremendo. Engrandeça Ele, amado, porque Ele te criou para isso.
Senhor Deus nos fez para a honra e glória do Senhor. Oh, aleluia. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Quero ouvir. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim, aleluia, o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte Aleluia. e ressuscitou. Jamais veremos. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, declare, o mundo não conheceu. O altar de adoração seja assim exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Exalte a Ele, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és
exalte a Ele, faça uma oração comigo neste momento, levante sua mão. O Senhor está presente aqui, Ele quer ouvir a voz do seu clamor nesta noite. Fale com Ele, não olhe para o lado, olhe para cima. Aproveite essa oportunidade, este momento oportuno de falar com Ele, de orar, de pedir perdão, de reconciliar. Ó soberano Deus e eterno Pai, nós exaltamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque Tu és digno, Senhor. Nós estamos felizes porque podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta unção maravilhosa, por essa presença, Deus, do Espírito Santo de Deus, que se faz neste lugar, Senhor. Apesar de não sermos merecedores, ó Pai, somos alegres, ó Pai, porque o Senhor está aqui, ó Deus. Venha abençoar este culto, venha receber, ó Deus, os louvores entoados a Ti, ó Pai. Deus amado, Deus santo, que a Tua presença possa, Deus, estar em cada vida aqui nesta noite, desde o menor até o maior, Senhor. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando este lugar, porque, ó Deus, muita coisa há de acontecer aqui ainda, Senhor. A Tua palavra há de ser ministrada, haverá de ser ministrada também, Senhor Deus. E assim, Senhor, possamos sair daqui edificados na Tua presença, Pai. É a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podeis tomar assento, amados. Glória a Jesus. Vou convidar o pastor Gil. Hoje ele vai ser o mensageiro do Senhor. E nós vamos orar mais uma vez, para que esse momento de louvor, de adoração, ele continue também na ministração da palavra de Deus. Que nós possamos receber essa palavra como um alimento que desce do céu, como o pão vivo que desceu do céu. Que Jesus possa visitar o teu coração nesta noite e que Ele, pela sua graça, nos alimente a alma. Pai Celestial, nós queremos nos render aos teus pés mais uma vez, te pedir em nome de Jesus a tua graça sobre a vida do pastor Gil, teu filho que vai ministrar a tua palavra. E os nossos corações possam ser visitados também pelo Senhor, no sentido de que a Tua palavra faça diferença nas nossas vidas, Senhor. Que ela seja um elemento transformador, que nós sejamos transformados a cada dia, para o louvor da honra da Tua glória. E assim, Deus, alimenta e abençoa a Tua igreja. Nós te suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos lá continuar na nossa meditação. O tema da nossa reflexão de hoje: enviando discípulos. Quando fala enviando discípulos, nós já imaginamos aí, né, os textos. O pastor já leu Mateus 28, né, a grande comissão. Eu quero que você abra lá sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 1 a 6. Esse texto, irmãos, ele aparece em Lucas, capítulo 9, de 1 a 6, também aparece Marcos, capítulo 6, do versículo 7 a 13, e aparece também em Mateus, capítulo 10. Então, os três evangelistas aí fizeram questão de relatar a sua história, né? É a primeira missão deles, né? Compartilhando da palavra do Senhor. Então, irmãos, nós vamos estar trabalhando com esses três textos aí, ok? O nosso desejo nessa noite: renovar nosso chamado, renovar o nosso chamado através do envio dos discípulos na pregação do Evangelho. Amém? Vamos ler então o texto, Lucas capítulo 9, do versículo 1 a 6. Diz assim a palavra: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas.
também os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Amém? Amados, o período do ministério de Jesus junto aos discípulos durou aí mais ou menos 3 anos. Nesse tempo, os discípulos ouviram, viram e vivenciaram o evangelho ao lado do mestre. E aí, irmãos, que honra, que privilégio ser discipulado, treinado pelo próprio dono da seara, pelo próprio dono da vinha. Esses discípulos, amado, enviados ao mundo, mudaram a história de centenas, milhares de pessoas por onde eles andaram. Até a morte deles foi marcada como testemunho vivo de Jesus. E algo para a gente pensar: qual foi o grande legado desses discípulos? Eles escreveram algumas epístolas, sinais e prodígios aconteceram quando eles aqui estavam, muitas coisas foram feitas através deles, mas eu penso que o grande legado desses discípulos, irmãos, foi justamente serem instrumentos na mão de Deus. Esse foi o grande legado deles, serem instrumentos na mão de Deus. Perguntinha para a gente pensar: você se considera um discípulo de Jesus? Pense um pouquinho. Você se considera um discípulo de Jesus? E eu creio que todos irão responder: claro, pastor, sim, né? Creio nele, sigo a Cristo, sou discípulo de Jesus. Já que é assim, quero reforçar: como discípulo precisamos ser humildes, obedientes, corajosos, desapegados a tudo e todos, e principalmente priorizarmos as coisas espirituais. Mas nada disso, irmão, é possível sem a própria ação do Espírito Santo. No caso dos discípulos, amado, eles tinham literalmente Jesus os assistindo, Jesus os acompanhando, os treinando, capacitando. Mas quando Jesus volta para junto de Deus, Deus Pai, o que ele fez? Deixou o Espírito Santo atuando na sua igreja. De fato, temos tudo o que precisamos, mas infelizmente, amado, somos pessoas esquecidas, memória fraca, e influenciados com fatores negativos que tiram o nosso foco. Por mais que nós tenhamos o foco, que é Cristo Jesus, vira e mexe, nós perdemos o foco. Parece que sempre tem que ter alguém: opa, você está saindo aí do foco, volte para cá, né? Volte para a vontade de Deus. Precisamos ser lembrados constantemente da palavra do Senhor, do nosso chamado. Façam discípulos de Cristo, pregue a palavra. Essa é a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus na vida dos discípulos aqui no início, foi a vontade de Deus na vida deles, e é a vontade de Deus para as nossas vidas, para a vida da igreja. Diante disso, irmão, nós vamos ver 3 momentos experimentados pelos discípulos numa missão dada por Cristo. 3 momentos vivenciado pelos discípulos, e que justamente o texto nos fala. O primeiro deles, irmão, está aí no versículo 1 do capítulo 9.
tendo Jesus convocado os 12. Se você for lá para Marcos capítulo 6, versículo 7, nos diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade. Então, irmãos, o que nós concluímos aqui como primeiro momento na vida vivenciado pelos discípulos? Jesus envia e capacita. Jesus envia e capacita. Então Jesus chamou 12, chamou os 12 discípulos: venham, quero conversar com vocês, eu quero enviá-los, eu quero que vocês cumpram a vontade de Deus na vida de vocês. E o significado literal da palavra apóstolo, irmãos, vem do verbo enviar. Nós já ouvimos isso muitas outras vezes. Enviados com um propósito, ou seja, enviados para uma missão especial, serem representantes de Jesus. Junto com essa missão, Jesus dá a eles o quê? Autoridade e poder. Eles receberam do Senhor essa autoridade. E o que significa poder? Poder é a capacidade de realizar uma tarefa. Autoridade, o que significa? É o direito de realizá-la. Mas em que se baseia tudo isso? Em que se baseia esse poder e essa autoridade dada por Jesus? Quando a gente olha lá para Lucas capítulo 10, versículo 17, a gente vai ver a segunda missão dos apóstolos, e agora não mais 12, mas 70, quando eles regressaram, eles falaram assim, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, irmão, em que se baseava esse poder e autoridade? Era no próprio nome de Jesus. Quando eles saíram, eles proclamavam o nome de Jesus, e o que eles faziam era no nome de Jesus. Então eu não acredito que os discípulos saíram usando o nome de Jesus como um amuleto, ou como algo mágico, tem magia nesse nome de Jesus, então as coisas acontecem por magia. Não tinha nada disso. Mas por que as coisas aconteciam? Porque eles acreditavam, porque eles confiavam em Jesus. Seu nome, o nome de Cristo, era credencial. E quando fala credencial, poder para que a obra de Deus acontecesse. Então eles tinham essa credencial, É como se colocasse a mão na carteira: mostra aí a sua credencial, você veio aqui, Eu sou policial, mostra a sua credencial aí, Está aqui. Um embaixador chegando em um outro país, ele mostra lá a credencial dele, ele tem livre acesso, ele é o representante legal do seu país, ele fala em nome do presidente, em nome do rei. Então era isso que aconteceu de primeiro momento, Alguns comentaristas, irmãos, entendem que essa primeira missão dos apóstolos durou mais ou menos 30 dias. Então, durante 30 dias, eles ficaram anunciando a palavra do Senhor. No capítulo 10, nós vamos ver a missão, nós já falamos, com mais pessoas envolvidas. Agora, não mais 12, mais 70 pessoas. E interessante, se você observar, sempre de 2 em 2. Drupa de 2. Então, assim, por que de 2? Era encorajamento mútuo, um ajudando o outro, cooperando com o outro, para favorecer no trabalho e na obra do Senhor. Que lições podemos tirar, irmãos, para as nossas vidas como discípulo de Cristo? Que lições nós podemos tirar aqui? Essa missão, irmão, não era exclusiva para os apóstolos, mas para todos os que creem, todos os que são discípulos de Cristo.
E a gente vai ver isso se confirmando em Mateus 28. Foi o texto que o pastor leu, que nós conhecemos muito bem, da grande comissão. Não estou falando aqui, irmão, que você pastor, então para eu obedecer à grande comissão, para ser um missionário, eu tenho que largar tudo, né? Abandonar meu trabalho? Não, né? Não necessariamente, a não ser que você tenha um chamado específico. Você tem que ser um embaixador, um missionário do Senhor, onde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua casa, seja junto aos seus, onde quer que o Senhor assim o levar. Somos enviados por Cristo, irmãos, com a garantia do seu poder e autoridade, assistido 100% da obra do Espírito Santo. Cada um de nós é comissionado, designado pelo Senhor. Eu sou designado, você é designado para esta boa obra do Senhor. Ela não ficou esquecida lá atrás, somente com os 12, ou com os 70, ou com outras pessoas que se envolveram na obra de Deus. O nome de Cristo, o próprio Espírito Santo, são nossas credenciais de poder e autoridade. O que nos diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8? Um texto que os irmãos, tenho certeza, conhecem de cor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amados, só abrindo um parênteses aqui, infelizmente, muitos crentes usam o nome de Cristo como superstição. Já observaram isso? É um adesivo, às vezes, colado na geladeira, no carro, tatuado no corpo, com a intenção de profetizar riqueza, repreender o olho gordo, mal olhado, inveja. Usar o nome de Cristo como amuleto é pura superstição, é sincretismo religioso usando o nome de Jesus. E se tem uma coisa que o povo brasileiro gosta, é esse tal de sincretismo. Se tem uma coisa que o povo brasileiro é supersticioso. Já observaram isso? Né? Até crente faz isso, cheio de superstições. Eu vou fazer isso aqui porque pode trazer sorte, né? Vou colocar aqui o nome de Jesus, pode, quem sabe, só esse nome que a Bíblia fala, esse nome tem poder, então eu vou colocar o nome aqui e ele vai trazer, vai livrar de muitas coisas. Amados, é mais original, autêntico, usar o nome de Jesus para compartilhar as boas novas do Evangelho. Já que você quer colocar lá, né, um adesivo para enfeitar o carro, né, bem bonito, eu vou colocar lá um Jesus, né, todo, nada contra, ok? Mas já que você quer colocar, ponha lá, Mateus 11, 28, né, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né, já é uma forma de evangelizar, as pessoas vão, olha, a palavra do Senhor sendo anunciada, ou então arrependei-vos e crede no Evangelho. Já que é para colocar o nome de Jesus, então compartilhe a palavra do Senhor, de forma que as pessoas do mundo possam conhecer o Evangelho através da sua vida, né? Ou através do seu carro, ou através de uma camiseta, né? Pelo menos eles vão conhecer. Segundo momento, irmãos, experimentado pelos apóstolos, são as várias ordenanças de Jesus. E agora eu queria que você fosse lá para Mateus capítulo 10. Eu gostaria de ler novamente esse texto. Mateus capítulo 10, versículo 5 ao 15. Esses textos, como eu falei, são 3 textos que cada um, Mateus, Marcos e Lucas, cada um apresenta da sua maneira, e um vai completando o outro. Mateus 10, versículo 5, nos diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade samaritana, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes,
pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeis, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne a paz para vós outro, a vossa paz. Mas se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Amados, o que o Senhor nos diz aqui? Ele nos fala de várias ordenanças, são instruções para os discípulos que iriam sair para compartilhar da palavra do Senhor, testemunhar do Senhor. Então ele fala, preguem o reino de Deus. Depois ele fala, curai os enfermos, purificai os leprosos, expeli os demônios, leve um bordão, calce as sandálias, não use 2 túnicas. Marcos 6:9 completa aqui esse texto que eu falei. Permaneça em uma casa. Se não recebestes, sacudi a poeira dos vossos pés. Só uma observação, irmãos. Quando os apóstolos saíram, Jesus fez uma seguinte observação para eles: olha, não vá aos gentios, vá aos da casa de Israel, ao povo judeu, porque não era chegada a hora ainda, dos gentios. Somente depois da morte e ressurreição, eles receberam a comissão para evangelizar o mundo dos gentios. Mateus 28, na grande comissão a gente vê isso, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Qual foi a mensagem dada por Jesus? Proclamar a vinda do reino e preparar o caminho do rei Jesus. Então, onde quer que eles fossem, eles estavam preparando o caminho para Cristo, anunciando que o reino de Deus havia chegado. Arrependei-vos. Como discípulo, amado, como discípulo, eu e você, é nosso chamado também a anunciar Jesus. Quando falamos dele, falamos de salvação. Por isso a palavra deve ser: arrependei-vos e crede em Jesus. Crede nele como seu Senhor e crede nele como seu único Salvador. Interessante que, junto com a pregação, Jesus vinculou para os discípulos que eles deveriam curar os enfermos. Olha só, vocês vão pregar a palavra, mas também vão curar os enfermos, ressuscitar os mortos, libertar os endemoniados. Irmãos, a cura e a libertação fazem parte do Evangelho. Jesus veio para libertar os cativos. Ele se manifestou para libertar os oprimidos do diabo e desfazer as suas obras. Esses milagres, assim como os de Cristo, irmãos, eles autenticavam a chegada do Messias, eles autenticavam a sua divindade, eles glorificavam a Deus. E como aconteciam milagres ali naquela época dos discípulos, juntamente com Cristo. Irmãos, era a graça e misericórdia de Deus curando, libertando, salvando pecadores. Jesus teve compaixão das pessoas, além da sua vida, além da sua palavra, ele tinha compaixão e ele ao mesmo tempo curava as pessoas. Irmãos, nós sabemos que muitos dos sinais
prodígios e poderes miraculosos não são como na época dos apóstolos. Hoje em dia, né? Se nós compararmos hoje em dia os milagres que acontecem hoje, comparado com os milagres que aconteceram na época dos apóstolos, é muito menor. Muito menor. Lá acontecia coisas impressionantes. Se você for olhar lá, Atos, capítulo 5, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 a 16, olha o que diz aí: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Aí no finalzinho ele fala assim: afluía também muita gente da cidade, versículo 16, afluía também muita gente da cidade vizinha a Jerusalém, levando doente, atormentado de espírito imundo, e todos eram curados, irmãos. Quando a gente vai lá para 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 12, fala assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então eram os discípulos, o próprio Paulo, apóstolo do Senhor. Então, irmãos, milagres aconteciam o tempo todo na vida, através da vida deles. E aí, irmãos, a Bíblia está cheia de relatos e fatos. Mas acabou os milagres? Não acontecem mais? Isso ficou lá para o passado? Claro que não, irmãos. Não significa que o poder de Deus não é mais atuante. Deus usa seus discípulos, que servem na sua obra, que desejam glorificar o seu santo nome. Qual é a nossa garantia? O nome de Jesus. Por isso, irmãos, se tiver alguém doente, ore. Se for da vontade do Senhor, com certeza Ele vai curá-lo. Se tiver possesso, repreende e expulse no nome de Jesus. Se tiver necessitado, use de compaixão e abençoe, ajudando aquela pessoa nas necessidades que ele tem. E interessante, irmãos, que nós devemos fazer isso cobrando? Não, de graça recebeis, de graça dais. Infelizmente, alguns por aí estão cobrando para abençoar a vida das pessoas. Porque os discípulos, irmãos, não deveriam levar praticamente nada. Não é isso que o texto fala lá em Mateus 10? Não leve ouro, prata, cobre, não leve somente, ele vai falando aqui, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, um cajado somente, né? Por que os discípulos não deveriam levar praticamente quase nada, irmãos? Quase que com a roupa do corpo. Vocês vão somente com a roupa do corpo. Irmãos, se eles fossem com todos os apetrechos, vamos chamar assim, né? Toda essa indumentária que eles gostariam, eles poderiam ser confundidos com outras pessoas. Por exemplo, um homem de negócios. Chegasse lá com 2 túnicas, chegassem bem vistosos, né? Então, cheio de ouro, alguma coisa, as pessoas, não, né? Você é o quê? Um comerciante ou é um representante de Deus? Então, para não ser confundido, eles deveriam ir simples assim. Eles deveriam depender inteiramente da hospitalidade das pessoas às quais testificavam. Naquela época era muito comum o rabino adentrar a casa das pessoas. O rabino explicava a palavra. Então as pessoas hospedavam o rabino. Não, pode entrar. E ele compartilhava. E lá ele até dormia, ficava, né? Se alimentava, tomava banho. Então já era algo da cultura do judeu.
Então assim, quando os discípulos saíram para anunciar, era como se fosse assim, um rabino, né? Então eles receberiam aquelas pessoas. Então se você chegasse lá com toda a pompa, talvez as pessoas confundissem você com qualquer outra pessoa, menos com um embaixador do reino de Deus, com alguém que fosse pregar a palavra. Digno é o trabalhador do seu alimento. Então ele chegou lá, pregou a palavra, com certeza a pessoa iria alimentá-lo. Os apóstolos, irmão, deveriam confiar no provedor e não na provisão. Ou seja, quem é o provedor? Deus. Interessante que hoje está muito diferente, né? Bem diferente. Muito diferente. O que acontece hoje com muitos que se dizem pastores, que se dizem instrumentos de Deus? Fazem do ministério fonte de lucro. Usam para fins de promoção, pura vaidade. E o mais triste, irmãos, é ver pessoas idolatrando, confiando nesse tipo de pastor e esse tipo de igreja. É o que mais tem, irmãos. Naquela época, irmãos, os mensageiros não deveriam ser temidos ou invejados. Eu acho que ninguém invejava Jesus, né? Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Um lugar, pessoas simples. Infelizmente, irmão, a ostentação tomou lugar. Foi mudando, né? Para os tidos normais, devem confiar na provisão divina, enquanto fazem a obra. Digno é o trabalhador do seu salário. Quando eu comecei a estudar esse texto, e a gente começa a olhar a sua vida, né? O primeiro que ganha com o texto é quem vai ensinar. Então você começa a fazer uma autoavaliação da sua conduta, de como você quer ser conhecido. Então você vai vendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Amados, uma outra ordenança, Jesus fala assim: permaneçam em uma casa. Ou seja, eles não deveriam, eles chegaram na cidade, aí a pessoa, não, pode, eu te recebo lá na minha casa, vamos lá na minha casa. Aí ele chega lá, a casa é bem simplesinha, é lá que ele tem que ficar. Não deve sair. Aí chega o outro, né? Vamos para minha casa é melhor, essa casa é muito simplesinha. Ele não deveria sair, ele deveria ficar lá naquela casa bem simplesinha. Era a vontade de Deus, e justamente porque, irmão, eles não poderiam ficar escolhendo condições melhores, deveriam se contentar com o que recebessem, e não procurar mais. Muitos, irmãos, confundem dar honra, quem merece honra, com vaidades, luxo, ostentação. Às vezes você vai convidar um pastor, dependendo, o povo aí faz muito isso, né? Essas igrejas grandes, né? Olha, eu até vou, mas tem que ser eu quero ficar hospedado aí no hotel 5 estrelas, né? E eu queria também uma oferta aí, né? Um valor aí pequeno, né? Coisa assim de 20 mil para pregar 1 horinha. A gente vê, tem dessas coisas, irmãos. Coisas exorbitantes, coisas que irreais, não deveria existir no reino de Deus, mas existem, irmãos. Pessoas cobrando, né? Exigindo coisas para pregar a palavra, sendo que o evangelho aqui, irmão, é totalmente diferente. O que Jesus está nos ensinando aqui é totalmente diferente. Lembrei do pastor Gessé. Certa vez, ele disse que foi no Pará, e a igreja muito simples, e quem o recebeu foi o presbítero falou assim: pastor, fica lá na minha casa. E o Gessé foi, tá bom, irmão, foi. Quando ele chegou lá, irmão, casa bem simplesinha, sabe? Tudo bem, ficou.
almoçou com os irmãos, você falou assim: irmão, eu gostaria de tomar um banho. Sim, pastor, pode ir, o banheiro fica bem ali. Ele não tem porta não, mas tem uma cortininha, mas eu vou falar com os meninos aqui, ó, ninguém vai lá não, viu, que o pastor está tomando banho. E era aquela casa que o Senhor queria que ele ficasse. Talvez chegasse os, misericórdia, como é que você atendeu o pastor nessa casa? Não, mas é lá que o Senhor queria ele. Tem hora que você vai estar numa casa, né, chique. E tem hora que você vai estar numa casa simplesinha. Mas você não pode deixar que nada daquilo venha mudar o seu coração e fazer exigências, né? E hoje em dia tem muito disso. Uma última ordenança em relação a esse segundo momento, irmãos: se não recebestes, sacudi a poeira dos vossos pés. Era algo muito comum entre o judeu, o fariseu principalmente. Então, quando ele saía ali da sua terra, do seu povo, aí ele ia num outro lugar, chegava lá, era um lugar gentio, de povos gentios. Então ele andava pela cidade, quando ele ia saindo da cidade, ele batia lá os carcanhares, tirando a poeira, o povo gentio, misericórdia, não sei nem o que eu estou fazendo nesse lugar. Então era algo muito conhecido, fazia parte da cultura deles, lá eles tinham essa prática de desprezar os outros povos por eles serem gentios, né, idólatras e etc. Então era algo que fazia parte da cultura. Jesus usa essa prática do judeu contra eles mesmos. Jesus, o que ele falou para os discípulos? Eles deveriam sacudir a poeira como sinal de repreensão. Ou seja, o que ele falou lá? Olha, vocês primeiro vão pregar para o povo de Israel. Então, quando eles chegassem numa casa e as pessoas não o recebessem, o que eles tinham que fazer? Sacudir a poeira das sandálias. Porque eles rejeitaram a Cristo, o Evangelho, irmãos. Ou seja, era povo impuro. O próprio judeu, povo impuro, povo pagão, eles haviam rechaçado a mensagem de Cristo. Amados, não há salvação fora do Evangelho. Rejeitar o enviado de Jesus é o mesmo que rejeitar a Jesus, aquele que envia. Rejeitar o Evangelho do reino e seus benefícios imediato e eterno é agravar ainda mais a condenação no dia do juízo. E aí Jesus faz uma dura advertência: em verdade vos digo, que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade, ou para aquela casa, para aquelas pessoas. Menor rigor, ele faz uma comparação. Por que Jesus faz essa comparação? Porque Sodoma e Gomorra, ninguém chegou lá pregando o evangelho de arrependimento. Mas aquele povo estavam recebendo o evangelho de arrependimento. E estavam rejeitando a palavra. Lendo um comentário de Mateus, do autor J.C. Hiller, ele fala algo interessante sobre essa doutrina. E eu gostaria até de ler. Achei muito interessante quando ele fala sobre isso. Ele diz assim: essa é uma doutrina terrivelmente negligenciada e que merece séria consideração. Os homens estão tristemente aptos a esquecer que não é necessário pecar grandes pecados para arruinar a alma para sempre. Olha só, de novo. Os homens estão tristemente aptos a esquecer que não é necessário pecar grandes pecados para arruinar a alma para sempre. Eles têm apenas que continuar ouvindo sem acreditar, ouvindo sem se arrependerem, indo à igreja sem ir a Cristo, e até eles vão se encontrar no inferno. Todos seremos julgados de acordo com a nossa luz. Teremos que dar conta do nosso
uso de privilégios religiosos, para ouvir sobre a grande salvação e ainda negligenciá-la. É um dos piores pecados que o homem pode cometer. Um dos piores pecados que o homem pode cometer, irmãos, é negligenciar Jesus, rejeitar Jesus. Aí você fala assim, uai, mas os pecados de Sodoma e Gomorra foram coisas abomináveis, detestáveis. Pois é, mas no dia do juízo final, o Senhor vai usar de menos rigor com eles do que com aqueles que rejeitaram a Cristo. Já pensou? Eu penso que ambos vão para o inferno, mas vão ficar num lugar menos quente. Mas vai ser o inferno do mesmo jeito. Nossa, terceiro e último momento, irmãos. Voltem lá para Marcos, capítulo 9, versículo 6. Marcos 9, 6. Acho que a gente estava em Lucas. Não é Lucas. Deixa eu ver aqui. Não, é Marcos mesmo, desculpem. É Marcos. Como eu falei que ia estar trabalhando com os 3 textos. O versículo 6, irmãos. Deixa eu ver se é esse mesmo. Talvez eu estou confundindo. Porque aqui começou com 7. É porque como eram os 3 textos, né? Não, é o último versículo de Lucas 9. É que eu confundi aqui. Terceiro e último momento, irmãos. Jesus vê a atuação dos discípulos. Ou seja, o resultado do chamado. Ele fala aí no versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Versículo 10 também. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Amados, olha só que interessante. De nada adiantaria convocar os discípulos. Jesus chega aqui, convoque, Magela, convoque os seus discípulos. Sim, Senhor, vou trazê-los todos. Gente, amanhã, reunião, Jesus mandou que todos viessem. Ok, todos presentes, pontuais. E aí Jesus chega e fala, olha, eu tenho uma missão para vocês. Eu vou enviá-los para que vocês preguem para toda essa quadra aqui, toda essa região. E eu vou dar autoridade e poder para vocês. E ainda eu tenho aqui algumas recomendações para que vocês a cumpram. Irmãos, de nada adiantaria receber autoridade e poder, de nada adiantaria receber tanta instrução, se nós saíssemos daqui e fôssemos para as nossas casas, vivêssemos os nossos sonhos e os nossos planos, os nossos projetos de vida. De que adiantou? De nada. De repente, Jesus ia falar para o pastor Magela, cadê seu povo? Uai, era para ter ido. Não, mas está todo mundo em casa. De que adiantaria, irmãos, recebêssemos esta ministração, essa orientação, e nós ficássemos, ok, gostei, foi bom. O que adiantou? Quando a obra de Deus é feita, irmãos, é o nome dele que é glorificado, seus propósitos e planos são cumpridos. Os discípulos saíram e cumpriram conforme Deus havia determinado. Infelizmente, irmãos, a grande maioria dos discípulos estão focados nos seus sonhos e planos pessoais. Lembra quando eu falei no início que o Senhor definiu para as nossas vidas um propósito, mas infelizmente nós deixamos o foco e começamos a nos servir. E quando olhamos para a palavra do Senhor, eu só quero receber os benefícios
que ela tem para a minha vida e a vida da minha família. Amados, concluindo, qual é o seu sentimento diante da palavra de Cristo? Diante dessa palavra que o Senhor nos manda, qual é o seu sentimento? Qual a sua sensação aí nesse momento? Você se sente incomodado? Você se sente envergonhado? Entristecido? Ou então você se sente alegre porque está cumprindo a palavra e a vontade de Deus? Ou então, tanto faz. Passou, eu até ouvi lá, acho que foi o pastor Gil que pregou, passou batido uma palavra lá. Não sei nem o que ele pregou, mas não estava no culto, estava, mas nem lembro. Tanto faz como tanto fez. Amados, como discípulos de Cristo, devemos ser esses instrumentos de Deus, que glorificam seu santo nome. Por isso, não deixe de pregar o evangelho do Senhor. Não deixe de ter compaixão dos necessitados e aflitos. Priorize o reino de Deus. Não valorize as coisas passageiras como ouro, prata, cobre, vamos traduzindo para os dias de hoje, dólar. Ou a nota de R$200. Lembre-se, quando rejeitarem o Evangelho, quando rejeitarem o Evangelho, não é você que estão desprezando, mas é o próprio Deus. Talvez a gente fique assim, poxa vida, mas não querem ouvir o Evangelho que eu tenho para falar, o meu esposo não quer, o meu filho não quer, o meu vizinho não quer, eu até já tenho tentado, tenho falado, mas eles vivem rejeitando. Não é a você que eles estão rejeitando, mas é o Senhor. E por último, amados, seu galardão não é só pela quantidade de vidas convertidas, mas pela cooperação no reino de Deus. O seu galardão, irmãos, o Senhor não vai medir lá, puxa vida, você não ganhou uma alma para Jesus, mas você anunciou, e só pelo fato de você ter anunciado, irmão, você vai receber do Senhor. O nosso papel não é convencer ninguém. Nós não convencemos ninguém a nada. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É o poder de Deus. Cabe a nós compartilhar as boas novas do Evangelho, como aqueles discípulos assim fizeram. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai amado, Pai querido, desde já pedimos perdão, ó Pai, porque muitas vezes somos omissos. O Senhor nos deu a Tua palavra, nos revelou ali em Mateus 28, na grande comissão, que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Não permitas, ó Deus, que seja uma grande omissão, porque muitas vezes, ó Deus, é uma grande omissão da igreja. Nos omitimos do Teu querer e da Tua vontade, daquilo que o Senhor tem definido para as nossas vidas. Estamos mais preocupados com os nossos sonhos e os nossos planos, enquanto o grande dia se aproxima, o dia que nós vamos prestar conta de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. O Senhor nos capacitou, nos deu dom, nos deu autoridade, nos deu poder, nos instruiu, nos amou. E tantas vezes, ó Deus, nós rejeitamos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Capacita o Teu povo, capacita a Tua igreja, e que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor. Que o nosso grande legado, Deus, ser instrumento do Senhor. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.
irmãos, recado ouvido, recado obedecido. Hoje, primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. E os irmãos já estão bastante bem instruídos acerca da ceia do Senhor. Mas eu queria ler com os irmãos um texto em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versos 22 a 26. Marcos 14, verso 22. Pensando na ceia do Senhor, Marcos deixa esse registro para o nosso crescimento espiritual, quando ele dizia: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que o Senhor assim nos abençoe. Então, o que significa a celebração da ceia do Senhor? É comer o pão, símbolo do corpo de Cristo, é beber o vinho, símbolo do sangue de Cristo, tendo consciência de que Jesus deu por nós o seu corpo e derramou por nós o seu sangue. Lembrando daquele dia em que ele fez isso por amor de mim e por amor de você. Então, isto é a ceia do Senhor. E ele, em outro texto, ele diz: fazei isto em memória de mim, ou seja, para não esquecermos dele, daquilo que ele fez por mim, daquilo que ele fez por você. Então, a gente lembra, celebrando a ceia, lembrar de Jesus. Eu vou convidar a Riane e a irmã Meiber para distribuir os elementos, e nós vamos pedir aos irmãos que vão participar da ceia se colocarem em pé para receber o pão e o vinho e esperar uns pelos outros. E nós vamos orar agora. Eu vou pedir aos irmãos que vão participar da ceia ficarem em pé e nós vamos orar, e que Deus esteja assim abençoando a cada um e abençoando a igreja, no sentido de que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai Celestial, nós queremos te adorar pela vida de Jesus, queremos te louvar pelo sangue de Jesus, queremos te louvar pelo corpo de Jesus, que foi moído, que foi dado em nosso lugar. Que nesta noite, quando nós lembramos deste acontecimento fatídico, que o Senhor, pela tua graça, alimente as nossas almas e alimente as nossas vidas. Que nós jamais venhamos esquecer do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, quando ele deu ali a sua vida, quando ali ele derramou o seu sangue para perdoar, para lavar todos os nossos pecados. Assim, Pai, abençoe o pão e abençoe o vinho que serão distribuídos agora, e abençoe as vidas que deles participarem, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para o louvor da tua glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém? Glória a Deus. Riane, pode distribuir. Os irmãos vão receber o pão no invólucrozinho e o vinho também. Depois, na hora da gente for comungar, né, for tomar o pão e o vinho, a gente abre. Então, o invólucro e... Jesus, eu sei o que fez por mim. O teu sangue inocente deu por mim, sofreu por mim, morreu por mim. Não, eu nunca vou me esquecer. Jesus, eu sei o que fez por mim. O teu sangue inocente deu por mim, sofreu
Jesus, o que fez, hoje sou teu, usa-me, devo a ti meu existir, meu Salvador, eis-me aqui. Não foi em vão, Jesus, o que fez, hoje sou teu, usa-me, devo a ti o meu existir, meu Salvador, eis-me aqui, meu Salvador, eis-me aqui, meu Salvador, eis-me aqui. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome por esse momento, onde a Tua igreja se reúne como corpo de Cristo, celebrando o corpo de Cristo, tomando pão, símbolo do corpo moído, o vinho, símbolo do sangue derramado, lembrando daquele dia em que o Senhor Jesus, de cabeça erguida, enfrentou a cruz no nosso lugar. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque a morte foi vencida, o pecado foi destruído, o poder do inferno foi também vencido. E nós te louvamos pela tua cruz, Jesus. A tua cruz, que deveria ser a minha cruz, mas o Senhor a tomou no meu lugar, no lugar dos meus irmãos. E, ó Deus, nós lembramos daquele dia e te adoramos. E glorificamos o teu nome e te louvamos. Ó Deus, e pedimos a tua misericórdia sobre cada um de nós. Abençoe, Pai Santo, mais uma vez te pedimos o pão, símbolo do corpo de Jesus, e o vinho, símbolo do sangue de Jesus. Toma-nos nas tuas mãos, pedimos para o louvor da tua glória e oramos no nome de Jesus. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou pão em suas mãos, partiu e deu aos discípulos, dizendo: comei todos vós, isto é o meu corpo que será dado por vós. Comamos para a honra e a glória de Jesus. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice em suas mãos e deu ao discípulo, dizendo: tomai todos vós, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado em favor de muitos. Tomamos para o louvor, para a honra e para a glória de Jesus. Obrigado, Jesus, por esse momento em que nós temos a oportunidade de te louvar, de te adorar, celebrando a ceia do Senhor,
Só os crentes lavados e remidos no teu sangue têm esse privilégio de participar desta mesa. E como lemos na tua palavra, um dia estaremos no teu reino, participando desta mesa, sendo ministrados pelo Senhor. Obrigado, Deus, pela tua promessa que se cumpre. Obrigado, Senhor, pela viva esperança que temos, que um dia estaremos contigo na glória, para o louvor da glória do teu nome. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ministério de Louvor, enquanto os meninos estão cantando, nós vamos ter a oportunidade de ofertarmos o Senhor. Pode sentar, irmãos. Ter mais que um amor, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. A quarta-feira nós temos estudo bíblico com o pastor Gil. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. E se você não tiver o que fazer no horário do culto, vem à igreja. Vem ter um encontro com Deus. É bom adorar o Senhor no templo. E que cada um dos irmãos tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, e que o Senhor continue nos guardando e livrando-nos do mal. Pai Celestial, agradecemos o Senhor por esse culto que é teu, e pelo privilégio que tivemos de te adorar, e que o Senhor possa nos abençoar conforme a cada necessidade. Queremos orar em favor dos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um deles. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de luta, mas uma semana de vitória em nome de Jesus. Que o Senhor assim abençoe tua igreja, que o Senhor assim abençoe o teu povo. Que o Senhor nosso Deus e Pai faça levantar sobre ti a luz do seu rosto e te conduza em paz. Que o amor insondável do nosso Deus eterno, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, o perdão e a salvação que só há no nome de Jesus, seja uma constante viva na sua vida, na vida da igreja do Deus vivo, espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Recebo para a glória de Jesus. Deus abençoe e te guarde.
não foi foi em vão. Jesus o que fez, hoje sou teu, usa-me, devo a ti meu existir, meu Salvador, eis-me aqui. Você manda, meu pai. Meu Salvador, Manhã duas. Fechou. eis-me aqui. Meu Salvador, eis-me aqui. A gente tem que ensaiar ela para cantar no louvor. Oi? Ensaiar com louvor?